Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E o Arraiá começou, né, gente? Então, nesse Descomplique de hoje, você vai aprender um jogo americano junino, tá? É essa peça aqui, ó, maravilhosa, feita em juta e em tecido 100% algodão. E vamos para o passo a passo. Mas antes, eu quero pedir para que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Por aqui você vai ver muito conteúdo de costura descomplicado, tá? Por quê? É disso que a gente gosta, porque a gente quer praticidade, agilidade para, ó, poder faturar com as nossas roupas de mesa e costura aí em geral, né, em artesanato em geral. Então já se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se você já gostou desse conteúdo, já deixa o seu joinha. Se você não gostou, também pode deixar o seu joinha para baixo, que a gente sabe, a gente entende aqui que tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tá tudo bem. Então, como esse canal aqui a gente fala de descomplicar, a gente também não gosta de enrolação. Então, bora comigo pro vídeo pra gente aprender o passo a passo desse americano junino. Para o nosso jogo americano, a gente vai precisar de juta e tecido tricoline, é somente isso que vai no nosso jogo americano. Então, a juta eu cortei 37 por 42. Percebe que eu primeiro preparo todo o nosso material que a gente vai utilizar, depois que eu corto a juta, para ela não ficar desfiando. Mas se você quiser, tem como a gente fazer um preparo com água e cola e passar nela aqui para ela não desfiar. Mas para a gente não gastar tempo e nem dinheiro com isso, nós vamos fazer assim, a gente vai preparar todo o nosso material e deixar para cortar a juta somente na hora que a gente for fazer a execução da peça mesmo, porque daí a gente já vai direto para a máquina costurar, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma faixa de 1,5 m de tricoline por 4,5 de largura, olha isso, ó. E aí, eu dobrei ao meio, formando aqui o nosso falso viés, né? Pra gente poder fazer o acabamento das laterais desse nosso jogo americano. Esse daqui é uma outra faixa de 6,5 cm, de 6,5 a 7 centímetros de altura aqui, ó, de largura, tá? Por 1,5 também de comprimento. Esse daqui vai ser o nosso franzido, tá? Pra gente colocar nas laterais e vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, a gente precisa da nossa juta, do nosso tecido pra fazer esse acabamento aqui nas laterais e do nosso babadinho. O babado, percebe que aqui, ó, eu fiz ele com o acabamento em overlock, tá? Então, se você não tem overlock, você pode fazer de duas maneiras. Ou você pode fazer uma bainha, você teria que fazer uma bainha tanto em cima quanto embaixo, tá? Ou fazer assim, ó, dobrar ao meio, daí teria que cortar maior para ele ficar com 6,5, teria que cortar 13 e dobrar ao meio também para poder franzir, ele ia ficar franzido assim pra gente poder colocar aqui. Aqui em cima, você poderia fazer uma bainha também, duas vezes, dobra e dobra para dar esse acabamento. Fica um pouquinho grosseiro, mas dá certo, tá? Agora, se você não tem overlock, você também pode passar o zigue-zague da máquina doméstica, que dá super certo também e fica também bem rústico, também dá certo, tá? Ó, cortei ao meio, então eu fiquei com duas faixinhas de 75 por 6,5, 6,5, né, por 75, pra gente poder fazer o nosso barrado. Então, aqui totalizando a largura completa do nosso tricoline, que é 1,5 m, tá? E essa daqui que é o nosso debrunzinho, nosso falso viés, pra poder fazer o acabamento nas laterais. Primeiro eu vou pra overlock, passar isso daqui em toda a volta da nossa peça, nas duas peças, para poder fazer o franzido. Depois eu vou pra máquina já colocar o nosso viés. Ó, estou com as duas faixinhas aqui, as faixinhas que eu vou fazer o nosso franzido, tá? E aí, eu vou fazer uma costura, ó, mais ou menos 1 centímetro
da margem do lado de dentro aqui, ó, da nossa máquina, tá? Então, daqui da lateral interna, nós vamos fazer 1 centímetro pra lá. Eu tenho uma marcaçãozinha aqui na máquina, vocês podem estar traçando ou seguindo com um guia magnético, também dá certo, ó. Posiciona aqui o seu guia a 1 centímetro da agulha, em relação à agulha, né? E aí, a gente vai fazer uma costura aqui, ó, sem dar retrocesso, com o ponto bem largo. Eu coloco um ponto número 4 da minha máquina, tá? Inicio aqui, ó, fazendo uma costura com o ponto bem larguinho, ó. Sem retrocesso, tá, meninas? Vou cortar aqui, ó, deixando um pouquinho também de linha pra eu poder puxar. Vou fazer a mesma coisa nesse outro aqui. Começa aqui do início, aqui, ó, do comecinho. Pronto. Agora, eu vou reservar esses dois aqui, porque pra gente poder franzir, a gente tem que estar com a nossa peça pronta pra pegar o tamanho, né? Que a gente tem que franzir aqui, o tanto que a gente tem que franzir. Bom, então, vamos iniciarmos aqui a costura do nosso jogo americano, tá? Então, eu vou fazer um acabamento aqui na lateral, que se chama falso viés, que ele não é cortado no viés, é cortado no fio reto. Aqui, ó, pra iniciar, eu dobrei, né, como eu mostrei já pra vocês, eu dobrei ao meio 4,5 centímetros por 1,5. Então, peguei uma faixinha de 4,5 por 1,5 e dobrei ao meio e vinquei a ferro. Aqui no início, eu vou dar uma dobradinha pra dentro, meio centímetro mais ou menos, e depois eu vou dobrar novamente aqui, ó, que depois a gente vai fazer um encaixe aqui do nosso tecido ao finalizar ali toda a volta, tá? Então, a gente dobra. Quando eu for iniciar, eu não costuro esse pedaço, eu venho um pouquinho pra frente. Então, eu começo em qualquer lugar. Tem muita gente que gosta de começar por aqui, eu também gosto, mas pra ensinar, muitas mulheres que estão iniciando, é um pouquinho mais difícil aqui nesse canto. Então, vamos começar aqui pelo meio, ó. A gente vai começar um pouquinho pra frente, né? Porque depois a gente vai embutir ali, ó. Mais ou menos uns 4 centímetros pra frente. E inicio aqui com retrocesso só pra não desmanchar, ó. E vou fazer toda a volta. E aí, o segredinho tá aqui na ponta, ó. Eu tô fazendo uma costura com meio pé de máquina, que é da agulha à borda do meu material, ou aqui do meu pezinho calcador. Então, tenho meio centímetro aqui. Então, ao finalizar aqui, eu tenho que finalizar com meio centímetro antes, tá? Que é a costura que a gente vai passar de cá também, nesse sentido. Então, se eu tivesse fazendo numa máquina doméstica, seria 0,75. Então, aqui a gente teria que parar com 0,75 antes de acabar, que é o que a gente vai virar, tá? Então, para dar certo esse nosso canto mitrado, ficar bonitinho, a gente tem que parar com a mesma margem de costura que a gente tá fazendo ali. Então, aqui, ó, eu parei meio centímetro antes. E para fazer essa viradinha, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o meu tecido, jogar pra lá, ó. Vou subir ele aqui, formando aqui, ó, um triângulo, tá vendo? Um triângulo. E aí, eu vou descer esse meu tecido pra cá, ó, voltando ele pra cá, formando aqui, ó, essa minha borda tem que estar rente a essa lateral aqui, e essa minha borda a essa lateral. E aí, eu vou fazer uma costurinha com meio pezinho de máquina, ó. Que é a mesma medida que a gente colocou do outro lado. E daí, nós vamos costurar aqui, ó. Meio pezinho de máquina. Aqui, eu vou finalizar também com meio centímetro antes, pra poder fazer o nosso cantinho mitrado, tá? Daí, eu vou virar e vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Dobrei aqui, como se eu estivesse dobrando um triângulo, e desci aqui. E vou passar também uma costurinha de meio centímetro. Fazendo toda a minha bordinha aqui, ó, com meio centímetro, tá? E vamos costurar aqui até o final.
Bom, cheguei aqui no finalzinho, ó. Agora eu pego essa minha parte aqui, ó, tá vendo que eu dobrei inicialmente? Coloco essa pontinha aqui dentro dela. Encaixo direitinho. Ajeito tudo, ó. E venho com a costura aqui de meio pezinho de máquina, ó, juntando tudo, tá? E finalizo aqui com retrocesso. Daí eu tiro daqui. Agora nós vamos para a etapa de filetar. E eu vou filetar aqui mesmo, ó. A gente corta todo o excesso a mais aqui que tem, ó. Corta aqui, ó, tá vendo que vai saindo aqui esse excesso, ó. Aqui não precisa. Aonde precisar, onde houver necessidade, a gente corta aqui todo o excesso, ó. Bom, agora nós vamos virar isso daqui, ó. Então, a gente simplesmente vai jogar todos os nossos cantinhos aqui pra dentro, ó. Jogo aqui pra dentro, ó, puxo bem, jogo pra cá e jogo pra cá. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou iniciar minha costura lá por aquela parte que a gente deixou dobradinho, que a gente uniu, tá? Vou iniciar a costura por aqui. Então, eu pego aqui, ó, seguro aqui, puxo tudo e jogo pra frente. Vou iniciar aqui em cima primeiro, ó, depois eu vou acertando tudo. Já iniciei ali, ó, agora eu venho só acertando tudo aqui, ó, puxando até a minha costura. Essa vai ser a nossa marcação. Então, a gente tem que puxar até a nossa costura, ó. E daí eu venho puxando. Aqui na onde a gente vai formar o nosso cantinho litrado, a gente puxa aqui o nosso tecido pra cá, ó. Nesse sentido aqui pra baixo, ó. Fazendo a nossa marcaçãozinha ali, ó. E aí, eu dobro esse daqui pra lá, formando o nosso cantinho litrado aqui. Então, eu faço assim e assim. E aqui eu formo o nosso cantinho litrado, ó. Daí, eu venho com a costura até nele ali e viro. E vou fazendo toda a volta da mesma forma que eu comecei e mostrei aqui inicialmente, ó. Em cima da nossa costura. Mais uma vez aqui o nosso cantinho, ó. Jogo tudo pra cá, tá? Jogo tudo pra cá. E aí, eu jogo essa minha pontinha pra lá, formando aqui, ó, o meu cantinho litrado, bem perfeitinho, ó. A agulha tem que bater bem em ciminha dele ali, ó. Bateu, a gente vira. E vai continuando fazendo toda a volta dessa maneira, tá? Bom, já tô chegando aqui, ó, pra finalizar. E vou finalizar aqui, ó, encontrando as minhas costuras e finalizando com o retrocesso, tá? Então, eu já corto aqui as linhas, ó. Daí, ficou assim o nosso jogo americano. Então, aqui, ó, ficou mais estreito aqui
do que aqui. Então, é aqui que a gente vai posicionar o nosso franzido. Bom, então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tecido, ó, e vou aqui, ó, franzir o meu tecidinho, tá? Até que ponto? Até o ponto de caber certinho aqui numa dessas extremidades, tá bom? Que é o lado menor, tá? O lado maior fica de largura aí do nosso jogo americano, tá? Então, ó, vou franzindo, eu pego, separo as linhas, ó. Aquela costura que a gente fez com ponto larguinho, tem 2 linhas. Eu vou separar uma das linhas, de preferência aqui a de baixo, ó. E vou puxando aqui, ó, bem devagarzinho, tá? Vai fazendo devagarzinho, tem muita gente que gosta de fazer 2 linhas, dá pra fazer também, tá? Até é importante pra quem não tem muita prática, porque se arrebenta uma linha, tem a outra, tá? 2 costuras, uma pertinho da outra, não pode encavalar essas costuras, não pode fazer uma costura em cima da outra, tá? Tem que fazer 2 costuras, uma do lado da outra, sem colocar uma costura em cima da outra, tá? Porque senão trava, ele não desfia. Não desfia, não faz prega. Ó, então eu já fiz aqui um pouco e agora eu vou medir aqui, ó, pra ver se deu, ó. A medida já deu certinho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu gosto de pegar aqui, aquela nossa ponta menor, e fazer um lacinho aqui, ó. Fazer um nó, na verdade, ó. Uma linha com a outra. Deixa eu já cortar esse excesso aqui. Esse excesso aqui, depois eu corto tudo e passo um pouquinho de chama, de isqueiro ou de vela, pra gente poder selar essa nossa costura de overlock, tá? Então, aqui, ó, dei um nó desse lado. Gosto até de dar uma cortadinha pra não ficar tão comprido essa linha que a gente vai puxando, ó. Não tudo, tá? E aí, eu venho distribuindo esse nosso franzido, ó. Venho distribuindo, soltando ele, ó. Soltando, soltando, até chegar aqui nessa ponta. Aqui nessa ponta, pra eu travar, é só eu puxar as 2 linhas juntas, ó. Dá uma travadinha, já não vem mais. Então, eu meço novamente, vejo se tá tudo ok e vou distribuir aqui o meu franzido. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado, tá? É só distribuir mesmo assim, ó, pra ficar bem uniforme o nosso franzido, tá? Assim, ó. Já tá pronto esse, agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Bom, feito os 2 franzidos, agora a gente vai fazer a nossa costurinha de acabamento. E como que eu faço essa costurinha? Simplesmente uma costura em cima dessa nossa costura que nós fizemos aqui o nosso franzido. Então, eu posiciono aqui, ó, bem em cima da onde eu fiz a primeira costura aqui do nosso viés, tá? Mais ou menos, não tem necessidade de ser em ciminha, se não bater certinho, não tem problema. E vou iniciar, ó, uma costurinha. Como ele é uma peça rústica, né? A gente pode fazer assim. E vou fazendo, ó, segurando pra cá e pra cá o nosso franzidinho, pra gente conseguir enxergar a linha. Então, eu vou posicionando e vou fazendo a costura. Pode colocar alfinete, se quiser, tá? Não tem problema. Antes de vir aqui pra máquina, coloca alfinete e vem só pra costurar.
Continuo ainda aqui, ó, distribuindo pra ficar bem bonitinho. E aqui no finalzinho eu finalizo com o retrocesso, tá? Vou fazer a mesma coisa do meu outro lado. Vou medir antes pra ver se tá ok. Começo aqui a costurinha. Prontinho, finalizo aqui também com retrocesso. E tá pronta a nossa peça, o nosso joguinho americano, de forma bem rústica, né? Ó, e agora eu tô aqui, ó, só finalizando o corte aqui de linhas. Corto todos os excessos aqui do meu jogo americano. Inclusive, aqui o excesso de linha, eu deixo 0,5 centímetro, mais ou menos, de linha da overlock, ó. Por quê? Daí agora a gente sela essas pontinhas, ó, pra que ela não desfie, tá? Sela aqui, aqui também, ó. E tá prontinho o nosso joguinho americano. Espero que você tenha gostado do nosso passo a passo. Junto desse jogo americano, eu fiz também um trilho. A única diferença dessas duas peças é que essa parte aqui, ela é mais extensa, tá? Mais comprida. É a única diferença, mas ficou muito lindo. E eu montei uma mesa com essas peças aqui, um table decor para vocês verem como que fica esse americano lindo na mesa posta. Então, vou deixar um vídeo aqui mostrando para vocês como ficaram. Mas, antes da gente mostrar o vídeo, já peço aí para você deixar a sua curtida, deixar o seu comentário aqui, dizer o que você achou dessa aula, da onde você é e se você já costura, há quanto tempo você costura. Conta um pouco aqui da sua história pra gente, tá bom? Vou deixar aqui na descrição todos os materiais necessários para vocês executarem essa peça. E aqui na descrição também você vai encontrar os outros perfis que a gente tem aqui nas redes vizinhas para você acompanhar também nosso trabalho por lá. E aqui na descrição também você encontra os links aí dos nossos cursos que você também pode estar adquirindo, tá? Então, ó, um grande beijo, fique com Deus, até a próxima, nossa próxima aula semana que vem, se Deus quiser, fica com o vídeo aí para você ver que lindo que ficou a composição de mesa com esse jogo americano e o trilho de mesa que vocês aprenderam aqui nesse vídeo. Ó, um beijo da Prof, até a próxima!